La colaboración con Jofre surgió de una manera bastante aleatoria y llegó él y me dijo que le gustaba mucho mi trabajo y que si me apetecía ir a Portugal a hacer una colaboración en la que yo haría la foto y él pintaría un mural con esa foto. 15 días después estábamos viniendo a Portugal. Ya el primer día decidimos coger la furgoneta, conocer gente, respirar el lugar, darnos cuenta de cosas, como por ejemplo la mezcla que hay aquí entre la modernidad y lo viejo, a nivel social, sobre todo. De hecho, la foto final trata de eso, ¿no? Aparece un chico vestido de mujer, trans, en una discoteca y sus supuestos padres le acompañan a esa discoteca. Básicamente la idea lo que trata es de mostrar una foto desde una visión antropológica, donde podríamos decir cuando los colonialistas visitaban África y hacían fotos científicas de las tribus para estudiarlas, pues lo mismo el procedimiento pues con la gente de aquí. Entonces cogimos esta idea que nos parecía más interesante por el hecho de que sale un personaje principal, que significa como la idea de la modernidad, de la fiesta, de cultura, de las redes sociales, de todo lo más actual. Y en este sentido también salen dos personajes en el mural que significan también tradición. Y las personas que aparecen ahí han sido gente que se han prestado voluntariamente a participar en la foto. Prefiero trabajar con la pértiga, que es una herramienta que a mí me va muy bien para poder trazar y para poder pintar sin usar el andamio o cualquier tipo de plataforma elevadora. Estoy súper orgullosa de que mi foto pase a ser formato muro. Yo creo que es lo que más me atrajo desde el principio, cambiar el formato. Me considero muy paisajista, utilizo elementos del mismo paisaje a veces para crear una obra. Como trabajo también muy el concepto y hago un arte muy político, también considero que es paisajismo a la hora de tratar con la gente, con la cultura, con las tradiciones. Eu sou artista visual, normalmente trabalho com pintura e escultura, mas atualmente estou muito dedicada à escultura em madeira, principalmente escultura de rua. Aqui no UL, a Lara desafiou-me a fazer um suporte um pouco diferente do que eu costumo fazer. O desafio seria fazer uma espécie de telas, na mesma volumétricas, ou seja, um mix entre pintura e escultura, para instalar em diversas janelas espalhadas pela cidade. A estrutura das telas é feita em paletes e depois adiciono as peças características do meu trabalho, que lhe dão vida e cor. Nestas telas optei por retratar vários personagens, porque o meu trabalho assenta muito em design de personagens. Vão ser pessoas ou animais como se estivessem à janela, porque a janela, nos tempos que correm, passou a ser um importante veículo de comunicação, sendo que as figuras que eu represento são a uma escala ampliada, preenchem a janela praticamente toda, como se fosse uma espécie de fotografia de perfil. Com a pandemia, as pessoas começaram a utilizar mais a janela como uma espécie de rede social dos tempos modernos, adaptada, claro, como tinham que ficar em casa. Isso acredito que ainda se tenha tornado mais um hábito. E daí eu ter feito este paralelismo. Este ano surgiu o convite por parte da Lara, que falou comigo, para fazer aqui tanto a apresentação do livro, como depois surgiu também a sugestão de fazer uma exposição com fotografias da Serra da Estrela que estavam no livro, e juntou-se aqui o útil ao agradável para ter a apresentação do livro, a exposição com fotografias do livro e no dia a seguir fazer uma masterclass
sobre fotografia de viagem e natureza. Na parte da masterclass foi falar um bocadinho sobre o meu percurso pessoal, que tipo de fotografia que eu faço e o que é que eu tento trazer dos sítios que viajo, quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro. Inicialmente, quando a Lara me falou na exposição, eu fiquei assim um bocadinho de pé atrás, porque era uma fachada com janelas e supostamente teríamos que fazer as fotografias na vertical, e que é uma coisa que eu não costumo fazer, eu fotografo quase sempre na horizontal. Eu fui procurar imagens que eu tivesse na vertical e algumas adaptar para tentar criar ali um padrão interessante e tentar mostrar a serra um bocadinho à minha maneira, e acho que funcionou muito bem naquela fachada, e até pela curiosidade de aquele prédio ter sido uma antiga loja de fotografia. Eu sou ilustrador e geralmente o que eu faço é estar sempre ligado a um computador ou um iPad, e isto é completamente fora da minha natureza. Transpor todo aquele trabalho vetorial que faço num sentido mais analógico para uma pintura de parede. O meu muro tem que ver com a banda da Covilhã, que celebra este ano 150 anos. É um muro que está inserido numa praceta que tem grande movimento aqui na zona da Covilhã. Passam muitas pessoas e foram elementos que, à partida, tiveram algum impacto na maneira como eu idealizei a própria ilustração. No fundo, depois é pegar em todos estes aspectos gráficos, com aquela coisa dos uniformes e o tipo de instrumentos é que tocam, e trazer isso um bocadinho para o mundo do meu imaginário, do tipo de personagens que eu utilizo nas minhas ilustrações, com a temática muito marcada das mãos. Então peguei em 3 instrumentos e 3 personagens. Portanto, temos o bombo, que é um instrumento da percussão, temos o clarinete, que é um instrumento das madeiras de sopro, e depois temos a trompete, dos instrumentos de sopro de metal. Mas a verdade é que cheguei a este estilo gráfico, e é um estilo gráfico que me dá muita liberdade dentro da geometria. Fazer formas harmoniosas que também resultem na própria ilustração. Acho que é uma coisa que todas as pessoas procuram inconscientemente nas imagens. É sempre uma harmonia de formas e de cores, independentemente de gostarem ou não gostarem. Embora seja agradável, embora as cores sejam garridas e as pessoas gostem disso, podiam estranhar um pouco esta desproporção que eu utilizo muito das mãos e das cabeças e dos corpos, mas as pessoas têm gostado bastante da composição e isso é muito gratificante. Inclusivamente o próprio professor Eduardo Cavaco demonstrou logo à partida um apoio enorme e adorou a ilustração, e isso para mim foi logo um incentivo para trabalhar e para fazer a ilustração.
Pienso que en un momento donde en la sociedad la aceleración es continua y es constante, donde todo es deprisa, creo que en el espacio público mi trabajo busca ralentizar toda esta prisa de hoy día. La deconstrucción de la imagen surge a partir inicialmente de un juego a nivel compositivo, a nivel de fragmentación de la imagen. El espectador intenta resolver el puzzle que le propongo, que al fin y al cabo está destruido, pero intento siempre conservar un poco la esencia de la imagen original, que es como son unas señoras recolectando frutos secos, donde se puede ver en la parte superior dos retratos de dos señoras, que siguiendo la mirada de estos dos retratos se puede ver en la parte inferior que son unas manos recogiendo nueces de unos sacos. Aunque aparentemente y de primera vista parezca que es como muy abstracto y que no se entiende nada, si te fijas bien y se hace esa lectura de las miradas hacia el punto inferior, que es donde apuntan, puedes descubrir la escena.